Olá, o programa em discussão vai falar da terceira idade e daquelas pessoas que fazem do auxílio ao idoso a sua profissão. São os cuidadores de idosos. O Senado quer regulamentar a atuação desses profissionais. Aqui é o cuidador para o dia a dia do idoso, para estar em casa, cuidando do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó. Cada grupo de 4 tem uma pessoa idosa, se não é a sua, é seu tio, seu avô, mãe, sogra, ex-sogra, enfim, o envelhecimento faz parte da nossa vida e o cuidador de idoso um dia ou outro poderá entrar na sua vida. Segundo o IBGE, somos pouco mais de 20 milhões de idosos no país. Pelas projeções, mais de 50 milhões até 2050. E aí vem a pergunta: quem vai cuidar dessa população? O projeto de lei do Senado regulamenta o trabalho dos cuidadores de idosos. O Em Discussão começa agora. Pelo censo do IBGE 2010, a população de idosos no Brasil é de 20 milhões 590 mil pessoas. 26% da população tem mais de 75 anos na última década. O Brasil está caminhando para o aumento da longevidade. A tendência é o aumento da expectativa de vida. 5.499.000 brasileiras, têm 75 anos e mais. E esse destaque é justamente porque, possivelmente, nesta fase da vida, essas pessoas precisarão de cuidado. E isso cabe lembrar aqui que nem todo idoso vai precisar de cuidado na sua existência, mas nos chama a atenção esse dado do número de brasileiros que têm essa idade. Aqui trago, porque nós somos da cidade de São Paulo, alguns dados que refletem um pouco. 43% dos idosos já têm mais de 70 anos. 45% dessa população idosa está numa situação que se chama situação de fragilidade, ali ficou escondido, e quase 21% dessa população idosa demanda algum tipo de atendimento. Ou seja, no Brasil, isso representa hoje quase 4.300.000 pessoas, e lembrando que quase 60% disso são mulheres. Em 2050, para cada 100 pessoas, 23 serão idosos. Esse impacto vai ser muito maior quando a gente compara idosos e jovens. Em 2040, nós já teremos mais idosos do que jovens. Isso nós estamos falando de coisa bem breve. Em 2050, seremos 173 idosos para cada 100 jovens. Todos nós lembramos que a estrutura familiar desse país modificou-se muito. Eu vou citar um exemplo meu, da minha família. A minha avó teve 12 filhos. Então, tradicionalmente, a mulher era a cuidadora. A mulher cuidava dos filhos, cuidava da família, cuidava dos mais velhos. A minha avó teve 12, a minha mãe teve 7, eu só tive 2 e a minha filha só tem 1. E disse que não vai ter mais filhos. Então, se nós começarmos a observar hoje, nós temos 20 milhões de idosos. Em 2025, nós seremos 32 milhões de idosos. Em 2050, o percentual de idosos provavelmente será maior do que o percentual de crianças de 0 a 14. Mas o nosso grande foco ainda continua sendo a saúde materno-infantil. Mas nós temos que nos parar e começar a nos preocuparmos com a questão desse processo de envelhecimento que está se dando muito rapidamente. Os países desenvolvidos enriqueceram primeiro, levaram, com alguém aqui já falou hoje, 100 anos, num processo de envelhecimento, mas eles ficaram ricos primeiro e envelheceram depois. Nós envelhecemos de uma forma muito rápida e intensa e continuamos pobres. Qual é a nossa situação? No mundo, na Europa, se demorou mais de 100 anos para aumentar a expectativa de vida em 2 anos. Nós, no Brasil, aumentamos essa expectativa de vida em 25 anos, o que a Europa fez em 100 anos. O que não nos permitiu, culturalmente, incorporar os princípios do cuidador, da necessidade do cuidador de idoso, da família introjetar a sua grande responsabilidade pelos seus idosos, porque ela não foi preparada e não foi criada para um idoso ficar até essa idade, e por isso a família não se estruturou para isso, e também a expectativa de vida tem aumentado. Eu sou cuidador de idosos, meu nome é Jorge, criado por uma idosa, graças a Deus até hoje, ela cuida de mim, tem 90 anos de idade, empregada doméstica, não sabe ler e escrever, minha mãe empregada doméstica, meu pai porteiro, baixa escolaridade.
Eu, antes de cuidador, carregador de mudanças, e tive a oportunidade de entrar nesse ramo. Nós temos hoje registrados com carteirinha assinada, são 10.371 cuidadores de idosos no país. Sabendo ainda que muitos cuidadores trabalham sem a carteira assinada ou isso também foi identificado já em alguns estados, que eles trabalham com a carteira assinada numa outra ocupação, como serviço doméstico, enfim. A profissão, na verdade, já existe. O que nós vamos regulamentar com o projeto de lei é a maneira do exercício da profissão, né? E no período de janeiro para cá, a gente teve mais, o que é uma coisa bacana, é que nós estamos gerando de carteira assinada 100 novos empregos de carteira assinada a cada mês, de 2011 para cá, e esses números vêm crescendo. Quando eu vim para Brasília, a minha mãe virou para mim, aos 94 anos, em junho de 2009, e me perguntou, mas o que você vai fazer em Brasília? Está na hora de você se aposentar. Eu disse, mamãe, pelo amor de Deus, eu estou muito nova para me aposentar, eu quero continuar trabalhando até morrer. Ela falou assim, que nada, você tem que aproveitar, curtir a neta, aproveitar a vida, viajar, fazer tudo. Tudo bem, mas a grande preocupação da minha mãe era a minha vinda para Brasília. E ela ficar sem aquela retaguarda, que por eu ser a filha, a única filha, mulher, porque os outros 5 homens, né, porque um faleceu, ela acha que ela ficava preocupada, porque ela era comigo que ela mais contava. E foi impressionante, porque em 6 meses a minha mãe faleceu, vítima de um AVC, uma pessoa que tinha total autonomia e independência. Até os 90 anos, fazia todas as atividades, morava sozinha, fazia tudo. Quando eu precisei, quando a minha mãe sofreu o primeiro AVC, em julho, eu tive exatamente o grande problema, procurar cuidadores. E pelo fato de nós conhecermos as especificidades do envelhecimento e da saúde da pessoa idosa, eu tive grande dificuldade de conseguir cuidadores com formação, com capacitação. Como mudou a família, e foi bem colocado aqui, a mulher não tem mais possibilidade, nem interesse, para falar a verdade também, em cuidar da mãe ou da avó. As mulheres precisam, porque hoje nós não temos mais lares neste Brasil que prescindam de um duplo salário numa família. E então ficou uma situação que a mulher não pode ficar cuidando, e que era a sua função em famílias de antigamente, tradicionalmente, né? E os homens nunca fizeram essa função. Então o idoso ficou meio abandonado, porque nós não com esse crescimento, mas principalmente, aí que eu gostaria também de enfatizar, o papel papel da mulher na sociedade, que foi quem desencadeou toda essa mudança, porque as famílias mudaram, porque a mulher mudou. E na medida em que a mulher mudou, o que era papel da mulher, ninguém entrou para exercer. Então nós estamos com um grande vazio que precisa ser preenchido. No próximo bloco, cuidador de idoso não é enfermeiro, a violência doméstica, o trabalho diário desses profissionais. A gente volta em instantes.